Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Estamos aqui para o último programa do ano. Vocês que nos acompanham há 4 anos e meio já com Rabiscos no ar. É sempre um prazer estar com vocês e a gente sabe que temos também as nossas merecidas férias, então a gente para aí por 3 semaninhas e voltamos com tudo aí em janeiro. A gente tá aí nessa reta final de resistência, né? Esse ano que foi mais bonito pra gente. A gente tá tentando resistir bravamente com a cultura, com o governo e com todos os seus adendos. Quero pedir pro pessoal que curte o Rabiscos continuar compartilhando, continuar divulgando o nosso trabalho, que é muito bacana. Quero agradecer muito o Marcelo Rubens Paiva, que esteve com a gente no programa passado, falando dos 40 anos do Feliz Ano Velho. E quero agradecer muito também a Luciane Miller, que bombou aqui no episódio, falando sobre a sua experiência de morar na rua dos 4 aos 11 anos e crescer dentro de uma biblioteca, ser praticamente adotada por uma biblioteca. Isso é muito bonito. Esse episódio continua reverberando muito. Muito obrigado a todo mundo que participa, que divulga. Esses são os episódios que reverberaram bastante nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, quem não ouviu, só ouvir. E hoje, o papo que eu estava morrendo de vontade de fazer depois que eu li o livro da Bettina Bopp, que é nascida em São Paulo, formada em letras, autora de peças infantis, já foi vencedora do Prêmio Pananco em 2000, já fez adaptação da ópera Carmen para crianças e apresenta aí um livro muito potente, um livro muito forte, e a gente vai bater um papo sobre ele, conversar um pouquinho sobre ele. Bettina, muito obrigado, seja bem-vindo ao Rabiscos. Muito obrigada, Tadeu. Um prazer estar aqui com Você você. estava falando das coincidências das nossas vidas aqui. Achei curiosíssimo você falar que você tem um filho que é advogado e escritor também, né? Assim como eu. Sim, na verdade, assim, ele se formou em direito, mas daí ele fez uma pós em publicidade, mas ele trabalha ele é redator criativo, né? Um redator publicitário, mas ele é escritor também. E o nome do livro dele é muito parecido com o nome do seu. Achei Eu muita fiquei coincidência. muito coincidência. Como que chama o livro dele mesmo? Na hora em que acabar a luz. Na hora em que acabar a luz. E o meu é depois que as luzes se apagam. Tipo, olha isso. Incrível, incrível. E quero conhecer o livro dele, aliás. Quem sabe ele vem aqui também bater Ai, um papo com a gente aqui no Rabisco, que ia ser legal. acho que ele E, vai gostar muito, e tem Tadeu. mais coincidências, não tem, Betina? Sim, ele tem ele faz umas oficinas de escrita criativa que chama Rabisco. Cara, muita coincidência, muita Incrível, coincidência. incrível. Eu acho que isso são bons sinais. Nosso papo vai ser bom. Acho que sim. Boas Tomara. vibrações. Ô, Sim. Betina, se você me permite citar também Guimarães Rosa, que é um dos meus favoritos e que você o cita tão bem no seu texto, né? Que o Guimarães fala que viver é um descuido prosseguido. E uma razão muito forte que me fez querer bater esse papo contigo é a identificação, agora sabendo dessas coisas mais ainda, mas a identificação que eu tive é de ver a sua relação com seus irmãos, com a sua família. Eu sou filho de professora, eu tenho uma relação linda, linda com os meus pais, com os meus irmãos, e então eu me vi muito nessa situação familiar, assim, que é uma família que conversa, uma família que dialoga. E uma outra razão tem mais a ver sobre coragem, né? Você decide escrever um blog, toda a conversa que você está tendo com seu irmão, ainda que ele esteja em coma, que assim ficou por 15 anos, até via de fato a falecer. Então, quem está chegando agora no Rabiscos é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse livro. E, e o mais curioso é que você escrevendo crônicas para o seu irmão que está em coma, eu não vi o livro como um monólogo. Eu vi de fato como um diálogo, assim. O livro se chama Para Quando Você Acordar, Crônicas de Saudade e Espera. O seu livro ele tem tantas imagens bonitas que às vezes custava crer, assim, lendo ele, que batia com a crueza, com a frieza do mundo real. E ele também é um livro poético, né? Uma poesia às dores. E eu queria te perguntar, para a gente começar esse papo, o quanto te curou, você se curou escrevendo esse livro, desse momento triste para uma família que é tão unida aí como a sua?
Então, Tadeu, é verdade, assim, o Guimarães, ele falava por mim, assim, né? Eu me encontrei tanto num conto, né? A Terceira Margem, do Rio, que ele conta do pai que fica no meio do rio, não vai nem para uma margem, nem para outra, e nem desce o rio. E meu irmão, quando entrou em coma em 2005, eu sentia como se ele tivesse no meio desse rio. Ele não ia embora, mas ele também não acordava, né? Então, nos primeiros anos eu não consegui ver luz no fim do túnel, eu não consegui me curar, eu precisei viver todas as fases do luto, mesmo sem é, me dar a chance de viver esse luto, porque vivendo um luto de uma pessoa que estava viva era como se eu estivesse desistindo dele, né? Então, passei por todas as fases da negação, da barganha, da raiva, e de novo da raiva, e de novo da raiva, até que eu comecei a escrever, meio que por acaso, assim, num aniversário dele, eu postei uma foto, e era uma foto que eu tinha encontrado no bolso da calça dele, uma foto 3x4, a última que ele tirou, estava no bolso da calça no dia que ele teve o infarto e foi para o hospital, e, e aí ele já estava em coma há uns anos, né, em home care, na casa dos meus pais, e eu resolvi escrever para ele, assim, no aniversário dele, que ele morreria em setembro, mas ele não morreu, é, 7 anos antes, né, de eu estar escrevendo, e eu vi como isso, como a escrita foi potente, assim, como eu senti que eu estava, em vez de entrar no quarto dele, eu estava tirando ele para fora do quarto, porque eu postei esse pequeno texto e essa foto no nas minhas redes sociais, e as pessoas começaram a comentar, me contar histórias dele que eu nem sabia, alguns episódios, e durante uns 3 meses, assim, a foto dele, esse post voltava, né? Então eu entrava nas minhas redes e ele estava lá. Então é como se ele não tivesse mais no quarto, eu tivesse puxado ele para fora e ele estava voltando a viver comigo, assim. As pessoas comentavam dele e diziam como conheceram, como estavam com saudade, que tinham namorado com ele, e eu fui sabendo coisas por meio desse post. E isso me fez muito bem. Mas assim, eu ainda não tinha ideia de escrever um blog. Passado um tempo, uns 4 meses depois disso, minha gata foi atropelada, e aí eu falei, nossa, quando o Ita acordar, porque eu ainda tinha muita esperança que ele acordasse, é, se minha gata morrer hoje, ele nem vai saber que eu tive um gato, porque quando ele acordar, isso não vai ser uma prioridade, contar para ele, olha, eu tive um gato. Então, eu escrevi um texto contando que eu tinha um gato e que ela tinha sido atropelada. E aí, minha filha falou, por que você não faz um blog, mãe? Coloca isso num blog. E aí veio como a correnteza de um rio, assim. Eu falei, sim. Aí veio o nome para mim, para quando você acordar, que seriam as conversas que eu gostaria de ter com ele quando ele acordasse. É, e aí fiz o blog e comecei a postar todos os domingos. E eu vi como a escrita me organizou, como a escrita me curou, como a escrita cicatrizou dores, né? Foi uma forma de realmente eu sentir que ele, daquele jeito, ainda estava presente na minha vida. E é extremamente bonito, assim, essa relação que a gente falou do Guimarães, das mais uma coincidência, essa passagem que você cita do Guimarães é uma coisa que mexe muito comigo, né, do canoeiro, do barqueiro, né,
Tanto que eu tenho Uhum. tatuado o canoeiro no meu braço. Nossa, que Mais incrível! uma coincidência, né? E tenho Nossa, a palavra muito! travessia justamente por conta do Guimarães Rosa, que é para mim é uma coisa muito simbólica. E em algum momento no livro, que ele é extremamente poético, em algum momento você fala que o seu irmão, o Ita, morreu apesar do coma e que um novo irmão nasceu. É um novo Sim. irmão que reconceituou a sua forma de amar em todo momento da escrita. Como que você conversava com esses dois irmãos presos no mesmo corpo, assim? Como que você diferenciava? Quando eu ia na casa da minha mãe e entrava no quarto onde ele estava em home care, e que é até uma coisa assim, muita gente, eu também não sabia como é o coma, né? É, a gente tem aquela ideia de filme, que a pessoa fica totalmente imóvel, com os olhos fechados, e não era assim. Esse coma, ele estava no coma vigil, ou estado vegetativo persistente, é, ele acordava, né? Quer dizer, acordava, abria os olhos, fechava os olhos, ele era colocado todos os dias numa poltrona, para não ficar o tempo inteiro deitado por causa de escaras, né? Então ele era colocado numa poltrona, a fono dava uma alimentação para ele, ele tinha alimentação por sonda, mas para estimular a deglutição, ela dava para ele danoninho, um mousse, uma sopa. Então, mas era esse irmão que não tinha mais nem o cheiro do Ita, né? O Ita sempre foi assim muito perfumado e falava alto e ria muito, gargalhava. Então, naquele momento, no quarto, o que eu tinha era o silêncio dele, que o que sobrava dele era só o som do bocejo, que era o mesmo, ou quando ele espirrava, que era o mesmo espirro, e era tão pouco, né? Então eu ia lá no quarto, eu olhava para ele, eu conversava com ele, dava a mão, pedia algum sinal, pedia para ele piscar se ele estivesse me entendendo, mas nunca teve uma interação que eu pudesse entender, né? O médico até falava para mim: nossa, ele tem uma interação com você. Olha como a musculatura dele fica diferente quando você toca nele. E isso para mim era tão pouco, né? Os dedos dele ficaram diferentes, ficaram mais alongados. É, então, quando eu entrava no quarto, era o Ita, esse novo Ita que eu não conhecia e eu precisava amar, porque ele precisava de mim, né? Precisava dos meus Ele cuidados. respondia algum estímulo, assim, se você fizesse alguma pergunta, ele conseguiria responder sim ou não com os olhos, por exemplo? Não. Então, eu falava para ele: se você está me entendendo, pisca. E aí ele piscava. Hum, Pisca uma vez, ele piscava. Se é tá. sim, pisca uma vez. Se é sim, se é não, pisca. Mas ele ficava piscando assim. Então, eu também tinha uma culpa de não entendê-lo, né? Eu falo, se ele está precisando de mim, se ele está num um coma que chama um encarcerado, né? Que a pessoa entende tudo e não consegue se comunicar, eu tinha muita aflição disso. Os médicos nunca fecharam esse diagnóstico de um encarceramento, assim. Eles achavam que ele não tinha consciência, né? Mas às vezes ele chorava, algumas vezes parecia que chorava com intenção, assim, quando a gente ia no quarto dele, no aniversário, e a gente cantava parabéns, e aí ele se emocionava, ele chorava, ou ele ria. Mas outras vezes, assim, entrava um enfermeiro que nunca tinha ido lá, que não conhecia ele, e ele ria para esse enfermeiro. Então a gente não sabia se era só uma coisa involuntária, né? Você Agora, o lia para I, ele esses textos que você escrevia? Você lia para ele? você sabe que eu tentei algumas vezes, mas é isso que você falou, eram dois irmãos, né? O irmão que estava lá no quarto, que era esse novo irmão que eu tinha que amar e era tão frágil, né? E
esse irmão, eu dava a mão para ele, eu fazia carinho, era uma coisa mais física, né? Limpava a boca, alisava o cabelo. Agora, o irmão da minha escrita era o Ita de antes. Era o Ita do passado e eu torcia para ser o Ita do futuro. Agora, o Ita dentro do quarto, das quatro paredes, era o Ita do presente. E era um Ita doente, né? Então, eu tentei algumas vezes ler para ele, mas eu achava que não combinava, né? É, eu conversava com ele coisas, até contava algumas coisas para ele, mas a leitura dos textos eu não consegui fazer. Até tentei umas vezes, muitas pessoas me perguntavam isso: você lê para ele? Tenta ler para ele, até me aconselhavam, mas eu não conseguia. Eu colocava ali assim, músicas que a gente ouvia, né? Eu ia para um outro tipo de interlocução, né? Que a música sempre foi uma interlocução nossa. Ele sempre gostava de me mostrar o que ele estava ouvindo, algum cantor novo, algum CD novo que tinha saído, ele colocava para eu ouvir. Então a música era muito presente, assim, na nossa vida. Então no quarto eu também, é, desculpa, E no, eu imagino que não é fácil, né, falar disso, assim. Se tiver até alguma coisa, algum tema, alguma coisa que for mais difícil de falar, só me falar, tá bom? Não tem problema nenhum. não, não, o que eu sinto, entendeu? É que realmente a escrita me curou, né? Conseguiu fechar essa cicatriz, porque eu falo com carinho, assim, mas não tem mais dor. Tem eu acho que com a escrita, como eu disse para você, eu consegui tirá-lo do quarto e ele continuou vivendo, né? Ele foi lido em muitos lugares. Muitas pessoas conheceram e ainda conhecem a história dele, e eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas me dizem, o Ita também gostava de Milton Nascimento como eu. E é uma pessoa que me conheceu por meio do blog ou por meio do livro, e que nem conhecia o Ita. E é como se ele tivesse ainda por aqui, né? Eu É curioso sinto. isso. Pois é. Eu acho que, assim, o livro trata de temas universais, né? O luto, a dor, a saudade, a família, o amor, né? O amor entre irmãos. Então, as pessoas acabam se identificando, mesmo não tendo uma pessoa em coma, né? E você, quando você fala que você é apegada, né, nos seus dois irmãos e no Ita talvez mais por ter mais gosto parecido, né? Eu tenho uma identificação muito forte com o meu irmão também e como eu te falei, essa relação afetiva que a gente tem quando você tá com algum problema, é, você recorrer a eles. E quando você fala no livro que você teve esses dois irmãos presos num só corpo, né, o que morreu e o novo que nasceu no coma, eu fiquei tentando fazer um exercício assim, como que deve ser você ver aquele corpo e ao mesmo tempo saber que todas as suas formas de interação, todas as suas formas de amar se mudaram, assim, se conceituaram novamente. Como que você se deu conta, Betina, que não como que você se deu conta, mas a partir de qual momento você passou a amar também esse novo irmão que estava ali? Foi uma coisa que só quando você teve essa consciência, você chegou a sentir estranhamentos, medo? Como que foi esses primeiros passos, assim? É uma coisa que eu fiquei com vontade de te perguntar lendo seu livro, então estou aproveitando. Claro, claro. Nos primeiros tempos, né, que logo depois que aconteceu, e ainda não tinha escrita para me salvar, é, era muito, muito difícil, né? Era muito difícil eu tá vendo aquele irmão de um jeito que eu nunca esperei ver, né?
ele tão ausente, né? O Ita ocupava, assim, ele tinha uma presença, ele tinha uma mão grande, assim, então ele pegava em você, é, tudo era grande nele, assim, superlativo, sabe? Uma boca grande, dentes grandes, as mãos grandes, então eu sentia uma proteção, sabe? E meus filhos também diziam isso, que eles sentiam que o, o Ita perto nada podia acontecer, sabe? Que eles estavam protegidos. E eu sempre senti isso também, sabe? Que era uma pessoa que eu podia contar absolutamente para qualquer coisa, assim. Ah, olha, preciso pagar uma conta, não estou conseguindo, me ajuda. Olha, meu carro quebrou no meio da marginal, vem me resgatar. Então, era uma pessoa que eu podia contar. E a partir daquele momento, dele em coma, ele só ficou uma pessoa vulnerável, sabe? Então eu variava assim no amor, né? Aprendendo a amar esse irmão, na raiva, porque ele estava causando muita dor, não só para mim, mas para os meus pais, para o meu outro irmão, para os meus filhos, meus sobrinhos. Ele mudou toda a dinâmica da família, né? É, a gente foi se acostumando com um Natal mais triste, né? Reuniões de família mais tristes, almoço, viagens, né? A gente foi se acostumando com a falta, né? A gente precisou se acostumar com essa falta. Então, eu não sentia mais a força dele, né? Só a vulnerabilidade. E era difícil eu amar esse irmão tão vulnerável. Eu sentia muita pena, que eu falava, nossa, porque ele teve um infarto com 41 anos, né? Falava, tanta coisa ele tinha para viver, é, e agora está assim. Então, foi um processo, assim, de amar esse irmão, foi um processo, eu precisei de um tempo longo. E aí com a escrita, foi o resgate do meu irmão, né? E do nosso amor, assim. O que que esse novo irmão te respondia o tempo todo em silêncio? Ele me respondia assim que a gente não precisa, a gente existem tantos mistérios que a gente pode estar presente mesmo não estando, porque quando o blog começou a ser lido em outros países, ou por brasileiros que moravam fora do país, ou por estrangeiros mesmo, uma das primeiras mensagens que eu recebi foi de uma brasileira que morava na Austrália. Ela me mandou uma mensagem assim de madrugada. Eu, por acaso, estava no blog e ela me disse: eu estou aqui morando há muitos anos, eu não falo com meu irmão há muitos anos, e lendo o blog, eu fiquei com muita vontade de falar com ele, e não acho nem justo eu não falar com ele, não é justo pelo amor de vocês, assim, por você e pelo Ita. Então eu senti assim que o Ita continuava tendo uma força, né? Mesmo ele ausente, assim, ele conseguia, ele virou música, que um rapaz que morava em Manaus fez uma música para ele, é, ele, as nossas conversas ajudaram outras pessoas que estavam vivenciando o luto, né? Psicólogas escreveram para mim dizendo, olha, eu indiquei para uma paciente que está vivenciando um luto e ela disse que não conseguia, que a paciente achou que muitas coisas tinham deixado de ser ditas.
E ela falou para ela: escreve. Tem um livro, tem um blog de uma pessoa que escreve para um irmão que está em coma. Então eu achava que tudo isso era do Ita, sabe? Eu era só um instrumento, mas ele continuava sendo uma pessoa agregadora e levando uma coisa assim de força. Ele te respondia muito mais, né? No começo do nosso papo, Sim, você falou algumas vezes a palavra raiva, né? No começo você sentiu raiva e raiva e raiva. Que tipo de raiva era essa que você sentiu? era uma raiva assim de eu achava uma injustiça, sabe? Aquela coisa que você fala, nossa, tanta gente ruim que tá por aí, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu falava, tanta gente é, ruim tá, continua vivendo e o Ita não, sabe? Tantos amigos dele continuam comendo feijoada aos finais de semana na Vila Madalena e ele não, sabe? Tantos irmãos que estão separados e que nem se gostam, e que se um deles entrasse em coma, o outro não ia ficar tão mal, e a gente não. Então era uma coisa assim da não aceitação, né? Eu não aceitava, eu ficava assim, eu fiquei uma pessoa, eu conheci também uma Betina que eu desconhecia, sabe? É, eu era uma pessoa assim que eu não sentia inveja dos outros. Eu gostava da minha vida, eu gostava da minha família, eu gostava do meu trabalho, eu gostava dos filhos que eu tinha. Eu não tinha inveja. Eu passei a ter inveja dos natais dos outros, dos almoços de família, das viagens. E aí me sentia péssima por isso, né? Por ter inveja. Então, assim, também aprender com essa Betina que entrou em coma junto com ele, porque eu não me permitia umas coisas, eu não me permitia me divertir enquanto ele estava lá, sabe? Então eu recusei muitos convites para viajar, eu terminei um relacionamento porque eu também não me permitia ser feliz, sabe, com ele lá. Então foi muito difícil mesmo. Era uma É, Betina que eu não gosto de lembrar. quero falar um pouco, já que você falou disso, eu acho que é pertinente a gente falar um pouco de você, sem precisar lembrar dessa Uhum, Betina. Mas tá bom. tem uma frase até clichê do Sêneca, né, que eles falam que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? A sua escrita, ela é muito intimista, né? Ela te permitiu um caminho de exposição afetiva. Porque, assim, quando as pessoas mostram corpos, lugares, comidas, banheiros, lugares onde dorme, onde vive, é uma coisa. Mas mostrar fragilidades e não num afã de conquistar like, como você fez, mas ter uma conversa sincera, de modo público, onde você Uhum. falava e você falava para o seu irmão e talvez com certa frustração não ter aquele retorno em palavras. Quando você viu isso tomando corpo e forma no mundo adentro, assim, você se sentiu em algum momento fragilizada, você, por estar se expondo também essa fragilidade, ou você conseguiu se expor depois que você estava segura disso? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, eu não era um plano meu, né? Não é que eu pensei, não foi uma coisa racional. Eu agora vou escrever um blog para eu me curar. Foi indo assim, foi acontecendo, e essa potência da escrita até eu desconhecia. Eu sempre gostei muito de escrever. Era uma coisa que eu sentia necessidade, às vezes, assim, a minha vida toda, às vezes eu estava com uma coisa assim, parecia é, uma doença, assim, uma indisposição, e eu não sabia o que que era que eu precisava escrever, né? Então eu sempre escrevi. Assim, então, desculpa, eu fugi um pouco do. Não, Ah, tranquilo. da exposição, né? Então, a devolutiva das pessoas foi muito importante para mim, né? Quando as pessoas falavam, nossa, o seu livro, os seus escritos me ajudam, e na verdade eu sentia que eu estava sendo ajudada, né?
saber disso me fazia bem e ia me curando. Então, assim, essa exposição não foi em nenhum momento uma coisa assim que me pegou. Claro que assim, eu não, o Fábio, meu irmão, ele não tem nem redes sociais, ele não gosta dessa exposição. Então eu sabia que o tanto que eu podia falar dele era muito menos do que de mim. O meu pai não chegou a conhecer o meu blog porque ele morreu antes de eu começar a escrever. Agora, minha mãe, sim. Minha mãe, eu lia para ela, sim, eu lia todos os textos, e ela gostava muito, e ela se emocionava, e em nenhum momento ela falava: não, não escreve isso, que eu estou me sentindo exposta. Foi sim, o tempo inteiro foi uma devolutiva muito boa, interna, né, das pessoas de dentro e externa, né, Você nunca das foi pessoas que não julgada, conheciam. assim, pelas pessoas, tipo, você tá aproveitando uma situação, as coisas não. Então, durante muito tempo, assim, 2 anos depois que o blog estava no ar, sabe, você percebe uma movimentação diferente no blog, assim. Muitas pessoas entrando no blog, curtindo, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, muitos comentários em espanhol, porque ele tinha o Razões para Acreditar, tinha compartilhado. Uhum, Então, depois disso, assim, entrou na mídia, sabe? Eu fui entrevistado por vários veículos, assim, uhum. sempre a devolutiva era de amor, mas um dia uma pessoa tinha saído no UOL e uma pessoa comentou: é, por que perder tempo conversando com um semi-morto? Olha só. Foi o primeiro hate, assim, sabe? Hum, E eu fiquei até doente mesmo, fisicamente. mexeu com Eu você. fiquei muito, muito. Eu falei, nossa, como uma pessoa se cadastra, cria um perfil para entrar num lugar, né, para fazer um comentário maldoso. Então eu lembro que isso me pegou, fiquei com uma dor de garganta, assim, que estava difícil de engolir. E agora, quando o livro saiu e a Maria, né, a minha filha, ela tem uma personagem da internet, que é a blogueirinha do fim do mundo, ela compartilhou o livro, falando do livro, e aí uma pessoa comentou: ah, não é por nada não, mas por que deixar uma pessoa assim viva por tanto tempo? É uma É, insensibilidade, né? pois é, ninguém era obrigado a saber, né? Eu acho que ninguém é obrigado a saber, mas pergunta, não julga, né? Isso, sim. E aí uma pessoa embaixo falou assim: ué, não tem dúvida nenhuma. O que ela queria era ganhar dinheiro em cima desse irmão fazendo um livro, Ou seja, sabe? você passou por isso, então. Passei. Foi assim, uma porcentagem mínima Nem perto da. nem merece destaque, né? Exatamente, exatamente. Eu respondi, porque aquela raiva lá Eu acho que eu ainda responderia fica. também, né? Ficar É, quieto. é, porque daí embaixo uma pessoa falou, mas assim, por que que vocês mantiveram ele vivo? Eu falei, obrigada por perguntar. A gente não manteve ele vivo, ele estava vivo, não tinha nenhum, ele não tinha um respirador, ele respirava por conta dele, ele nunca fez traqueostomia, ele não tinha uma bomba para o coração funcionar, um marca-passo, nada, ele funcionava por ele mesmo, a única coisa que ele tinha era uma sonda de alimentação. Uhum, Então, se a gente resolvesse deixar ele ir embora, a gente tinha que matá-lo de fome, né? uhum, É, porque não era uma questão dele estar ligados em aparelhos, ele não tinha morte cerebral. O coma e o dele, porque existe a morte cerebral, e daí não tem mais função o cérebro, né? Fica ligado a uma máquina, então pode se desligar os aparelhos. Tem o estado vegetativo permanente, e o estado vegetativo persistente. O dele era persistente. E no persistente, pode acordar
de uma hora para outra. Algumas pessoas já voltaram depois de anos, né? É mais difícil, quanto mais o tempo passa, mais difícil é? Sim, mas pode acontecer. E no Brasil é proibida a eutanásia, né? Uhum, Porque se a gente não fosse deixá-lo viver, a gente estaria cometendo um crime, uhum, né? sim, Chama homicídio privilegiado. uhum, Você fazer uma pessoa em coma, em estado vegetativo persistente, morrer, você está cometendo um crime, uhum. né? Então, assim, ninguém realmente tem obrigação de saber. Eu só soube de todas essas coisas porque vivenciei, né? Eu só soube que uma pessoa em coma pode abrir e fechar os olhos e comer um danoninho porque eu vivenciei isso com meu irmão. Mas o que é muito duro é quando o outro te julga, né? E então, assim, perder tempo com um semi-morto. Por que vocês fizeram essa crueldade com ele? O que vocês queriam era ganhar dinheiro com essa história. Isso é um julgamento, né? E na internet é muito É, fácil, né, as pessoas julgarem também, né? Eles sim, esquecem que do outro lado tem um ser humano ali que tá sim. falando de uma dor, é uma coisa muito. Já é difícil fazer, né? Ainda mais do jeito que você fez, assim, né? Mas é assim, eles foram tão, Tão poucos tão poucos, tão que assim nem vale a pena, o né? destaque. Assim, é o destaque dessas pessoas. De certa Mas forma, foi importante respondi, para você também, né? Se situar, né? Ver que tem pessoas de todos os jeitos na internet. Quando sim, você coloca uma história, você meio que tá assumindo um risco, assim, que não tinha que ser, né? Porque os odiadores sim. odeiam de graça, né? É uma coisa que Exatamente. diz muito Qualquer mais sobre coisa que eles, você né? fizer. Sim, qualquer coisa que você fizer, vai ter gente que vai te julgar e achar ruim, né? Eu, eu achei muito legal no seu livro quando você coloca alguns textos de algumas pessoas que relacionaram com o Ita, é, falando dele também, assim. Acho que foi até um trecho que eu destaquei, quer ver? Acho que foi até da Maria, que ela fala assim, eu acho que é dela mesmo. O como é cruel é uma perda diária, um luto que não é bem um luto, uma morte que não é bem uma morte, pois há uma vida que certamente não é uma vida. Suspensão, incerteza e uma impotência esmagadora. Cada um teve um carinho diferente, né? Teve também do seu ex-marido e tal. Teve um carinho diferente com o Ita, assim, e de certa forma aproximou muito ele de nós, leitores, né? A gente conseguiu entender talvez um pouco do que você sentiu ao escrever o livro e ao ter o seu irmão como uma pessoa impotente no sentido físico da coisa, né? No sentido Uhum. de viver assim. Você acha que você reconceituou outras coisas também na sua própria vida, na sua vida fora do ITA, na sua vida, no seu dia a dia? O que que você acha que te potencializou e o que você acha que te fragilizou nesse percurso? Você sabe que meus filhos, assim, eles têm muita facilidade de falar eu te amo para os outros e para os amigos. E era uma coisa que eu não tinha muito, assim. Eu tinha certeza que a minha família, que nós nos amávamos muito, mas a gente não verbalizava. E eu aprendi com os meus filhos já desde pequenos, assim. Eles falavam muito, eu te amo. Tchau, vovó, te amo. Tchau, ele chamava o Itamar de Má. Tchau, Má, te amo. Tchau, Fábio, te amo. Eles sempre disseram isso. E eu fui aprendendo com eles, e eu lembro que a última vez que eu vi o Itamar, eu estava na casa da minha mãe, eu parei o carro. Na verdade, eu estava indo embora já, e aí ele apareceu, e eu estava com as crianças, a gente estava indo embora, e eles três falaram: Tchau, Má, te amo. E eu falei: Tchau, Ita, te amo. E ele falou: Também te amo. Então ele foi dormir sabendo que ele era amado. E aí eu não perco a oportunidade de dizer para as pessoas que eu amo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo de amor, né? Tem que, por mais que seja piegas, clichê, não, a gente tem que falar, te amo, né? Outro dia, o namorado da Maria disse assim: vocês são a família mais afetiva que eu conheço.
Aí ela falou: não, por que que você está dizendo isso? Ela falou: porque o seu irmão, o Luca, pediu um café, sua mãe trouxe para ele um café e ele falou: obrigada, te amo. E ela falou para ele: te amo. Por causa de um café. Então, Que bom, a né? Que gente bonito isso, né? a gente não percebe, mas a gente faz isso. Uhum. Então, as pessoas que convivem com a gente também falam muito, te amo, sabe? Que Porque bom que o amor é orgânico, né? né, e que ele está presente. Então, isso é uma coisa, assim, que eu aprendi com os meus filhos e, e validei nesse último dia que eu vi o Itamar, assim, parece que vai ser só um dia comum, mas pode não ser, né? Então, não perca a oportunidade de dizer eu te amo. E você falou para Também, ele. falei, também não perder a oportunidade de aproveitar as pessoas, de aproveitar hoje, assim, sabe? Ficar com quem você ama, fazer as coisas que você gosta. Isso também eu acho que eu ressignifiquei na minha vida, sabe? O- É, Pode O falar, desculpa. perdoar também, o perdoar também, sabe? Depois que eu saí daquela fase negra, depois que eu saí do meu coma, eu, é, eu quis, assim, a gente tem que aproveitar, né? Uhum. Aproveitar os outros, as possibilidades, as oportunidades, a gente tem que aproveitar, né? E a gente tem que Você até aproveitar os haters, sabe? Eles vão, de alguma forma, ensinar o que a gente não deve ser, né? ganhar deles, né? É. Você falou agora há pouco que quando o Ita foi dormir, né? O coma, como Uhum, é uma pergunta de foro imaginativo. Se o uhum. Ita foi dormir, você acha que nesses 15 anos ele sonhava? Eu acho que sonhava. Eu sonhava muito com ele. Eu sonho muito com ele. Eu mato muito a saudade, né? Então eu acho que ele sonhava assim. Um dos médicos que atendeu ele, que era um homeopata, então tinha um jeito mais holístico de ver as coisas, ele dizia que esse coma do Ita é como se ele tivesse num estado. Ele não tinha a noção de tempo e espaço. Então, ele não estava preso num quarto para ele e ele não estava há tanto tempo assim. Era como se ele tivesse, porque ele teve o infarte no fim de tarde, né? E esse meu médico dizia que ele era como se ele tivesse a sensação que ele estava naquele dia, assim. Nossa, senti dor, tô sendo tratado porque não tô mais sentindo dor. Mas é como se ele tivesse preso naquele dia, no primeiro dia, não tantos anos assim. Aí eu Entendi. gostava de saber isso. Mesmo que ele estivesse mentindo, me enganando, eu gostava de acreditar nisso. Te acalentava, né? Sim. Quando ele dizia, não, não tem dor, ele não tem dor. Então, eu só imaginava que ele estava num lugar bonito, assim, que ele também podia sonhar e sonhar com coisas boas. Eu realmente acho, assim, que se ele sempre foi um cara muito vaidoso. Se foi dado para ele a chance de voltar e assim, mas você vai ter muitas sequelas. Talvez ele não tenha querido, não sei. Entendi. Mas prefiro achar que assim, ele não teve essa chance de voltar, né? Fica no Ele resolveu imaginativo. assim. É. Eu gosto eu gosto de contar história, né? Eu sou uma contadora de histórias, então eu gosto de pensar que ele resolveu não ir porque ia ser muito, muito duro para gente, para os meus pais, se ele tivesse morrido naquele dia.
Então, ele pegou para ele essa dor e falou: quando vocês estiverem preparados, eu vou, né? Certamente, assim, eu fui a pessoa mais difícil, a mais teimosa. Ele precisou me dar 15 anos até eu me Para entender. acostumar para entender, e a minha mãe foi nem 48 horas depois dele, né? Então ele Então, também eu ia foi, falar sobre isso. Ele faleceu é, praticamente junto com a sua mãe, né? sim, foi uma coisa. Por isso que assim, eu gosto de contar a história, mas às vezes eu acho que eu tenho por que contar, Sem dúvida porque nenhuma. E você foi é uma ótimo contador de história. foi uma coisa muito inacreditável, E assim, isso os dois, corrobora o que você está falando, né? sim, os dois estavam com pneumonia, mas assim, uma pneumonia, em 15 anos, ele tinha tido outras pneumonias e tinha se curado com antibiótico, Uhum. né? A médica falou, ele tá respondendo bem ao antibiótico, estava tudo certo. E minha mãe tinha broncoaspirado, porque minha mãe também estava com uma doença degenerativa e com o que aconteceu com o Itamar agravou, né? As coisas foram mais rápidos assim. E ela tinha broncoaspirado, tinha engasgado, então ela estava no hospital fazia 15 dias. Então era assim, ela melhorava, ele piorava, aí o contrário. Ele melhorava, ela piorava, sabe? E eu já estava achando aquilo bem esquisito. E aí ele foi piorando, piorando, assim, ele começou a piorar no sábado, na segunda ele morreu. E quando ele morreu, eu falei com o médico dela. A gente estava assim, auge da pandemia, não podia visitá-la no hospital, era uma coisa muito pontual, porque tinham muitos casos de Covid. E aí eu falei para o médico dela: olha, o Itamar morreu, o que o senhor acha que a gente conta para ela? Ele falou: vamos esperar até amanhã. Então, assim, ele morreu na segunda, falei com ele na terça, ele falou: vamos esperar até amanhã, que seria na quarta. E aí ele me ligou quarta às 9 da manhã. Eu achei que era para a gente conversar como a gente ia fazer para contar. E aí ele falou: olha, sua mãe, no meio de uma fisioterapia, ela parou. Ela estava conversando, aí ela parou. Ela teve uma parada e foi embora. Aí a gente brincava que o Ita tinha entrado no quarto, ela fez e morreu. E foram os dois. E não podia ser de outro jeito. Foi tão bonito que eu acho que era uma história mesmo, uma história que nós todos precisávamos viver, né? Acho que corrobora tudo isso que você falou, né? Sim, O jeito que isso finaliza, o jeito que isso enlaça, parece que tem uma. No final das contas, é uma resposta, né? É a sua mãe sim, que talvez a grande responsável pela união de vocês dentro do lar, dentro da educação, dentro do amor, vai junto com o sim. seu irmão nesse momento tão de desfecho, parece, né? E que bom que É, você decidiu contar isso, porque é uma forma de a gente repensar nós, né? Você precisou passar por isso para conseguir contar e para reconceituar coisas em você. E nós que não precisamos passar por isso, conseguimos também reconceituar algumas coisas vendo de você, assim. Porque eu não entendo, por exemplo, quando famílias ficam sem conversar, quando irmãos ficam anos sem conversar, e para mim é uma coisa muito inimaginável, assim, dentro do sim. lar que eu cresci. E quando você leva ao extremo, que foi o seu caso, né, de conversar por 15 anos com seu irmão, você faz com que qualquer pessoa consiga repensar o modo com que lida, né, com a relação familiar, talvez. Que bom, sorte a Ah, eu nossa. fico muito feliz, eu fico muito feliz que isso aconteça, assim, e eu acho que essa é uma varinha de condão do Ita, assim, né? Ele gostava mesmo de unir pessoas, amigos, assim, Uhum, sabe? Juntar numa mesma turma e família mesmo, né? Ele passava por aqui, onde estava eu e meus filhos, assim, numa. O Itamar sempre gostou de coisas retumbantes, não precisava ser uma data de aniversário. Ele passava aqui à noite, sem combinar, buzinava num carro conversível e falava: vamos sair para andar, jantar. E delícia. aí as crianças achavam o máximo, né? Sair no carro conversível. Então ele fazia essas coisas, né? Que Que bom, e incrível, também que eles têm muitas lembranças dele, muitas que lembranças incrível. assim, né? Betina, indo para a reta final aqui do nosso papo, o tempo voou e papo muito bom.
Onde que o Que pessoal bom. encontra seu livro? Como o pessoal te acha? Como que faz? Então, o livro está nas livrarias, está na Amazon, está no site da Martins Fontes também, e é um livro da Planeta, né? A Planeta que editou o livro. E uma novidade, assim, o meu segundo livro já está pronto. Olha só, Eu pode falar lanço em sobre o que que abril. é? Posso sim. Eu lanço em abril do ano que vem, também pela Planeta. Como eu falei para você, né? Minha mãe teve uma doença degenerativa, ela teve Parkinson. E o Uhum, Parkinson, o paciente também tem uma demência, mas é a demência diferente do Alzheimer, porque no Parkinson ele é causado pelas próprias medicações uhum, e pela interação medicamentosa, né? Então, nos últimos anos, assim, de vida da minha mãe, dos últimos 5 anos, ela ela teve essa demência, mas na verdade, para mim, eu achei que era, em vez de achar que minha mãe tinha ficado demente, eu achei que ela virou poeta, porque ela falava coisas tão bonitas assim, sabe? Ela dizia: Olha, a banana está com os olhos cheios de lágrima. É, Olha quanta Nossa Senhora na praia, e na verdade eram vários guarda-sóis brancos uhum. fechados. Interessante isso. Então, eu nos últimos 2 anos, eu fui anotando no meu bloco de notas as coisas que ela falava, as perguntas que ela me fazia. Ela foi ressuscitando todo mundo, ressuscitou meu pai, minha avó, umas tias dela. E eu anotava no bloco de notas do celular para depois contar para os meus filhos, porque eu achava muito bonito e muitas vezes muito engraçado as coisas que ela falava. E aí eu resolvi transformar essas frases, assim, eu coloco uma frase que ela falava, e aí eu faço uma reflexão sobre, e chama Afetos Colaterais. Afetos colaterais, que bonito título. Poético. É, Vai ser em lançado em vez abril? dos. Vai ser lançado em abril. Aí eu volto aqui para te contar. Nossa, fechou. Já está convidadíssima para falar sobre o seu novo livro. Tá super Convidadíssima. combinado. Obrigado, viu, Betina, pelo papo. Nossa, foi Tadeu, emocionante. muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz quando eu conheço alguém que é escritor, porque daí sabe a potência da escrita, e que é família. Eu É, isso é amo muito bom, né? É o que eu te encontrar falei. pessoas. Eu senti muito abraçado do seu livro justamente por isso, assim, chorei em muitos momentos. E eu quero dedicar, então, esse episódio às nossas famílias, às suas famílias, à minha família, meus pais, Rita, Tadeu, minha irmã, Marina e Pedro, e a sua família também aí, que te acolheu tanto nesse universo maluco. E espero novos papos, adorei te conhecer, adorei bater esse papo com você, e estamos à disposição com as portas abertas aqui, sempre que quiser. Tá ótimo, Tadeu. Olha, um beijo para os seus Beijão. pais que criaram uma pessoa tão bacana, e seus irmãos devem ser também. Ah, Muito imagina, obrigada. eles são muito melhores do que eu, pode apostar. Obrigado, viu? Pessoal de Obrigada, casa, Tadeu. quinta-feira a gente volta com a Carol, com o papo de cinema, e às terças-feiras, papo literário comigo aqui no Rabiscos. Valeu. Beijo, bom dia, boa tarde e boa noite.